uma aula sobre tabela periódica. E na aula de hoje vamos falar sobre as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas. Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galerinha, para mais uma aula sobre tabela periódica. E eu garanto para vocês vão se dar muito bem aqui, viu? Vambora! Eu quero ver se vocês não vão aprender esse negócio aqui, viu? Garanto para vocês. Então, ó, aula de hoje vamos falar sobre propriedades periódicas e propriedades aperiódicas, tá bom? Bem no iniciozinho da tabela periódica. E olha só, turma, primeira coisa aqui que vocês precisam saber. Vocês já sabem, na verdade, né? Vocês já sabem. Tenho certeza que vocês já sabem. Mas é sempre bom a gente comentar. Olha aqui. O que você precisa saber para a gente analisar aqui propriedades periódicas e propriedades aperiódicas? Primeira coisa, número atômico, galera. Número atômico. Z. Como que o número atômico varia na tabela periódica? Você pode dar uma olhadinha na sua tabela periódica, tá bom? Ou então dar uma voltada na aula aí anterior. Número atômico, ele sempre vai crescer para a direita, e para baixo. Lembrem-se de que na tabela periódica nós temos períodos, são 7 períodos, que são as linhas horizontais. E temos 18 famílias, tá? Que são as colunas. Então, nas famílias, o número atômico cresce para baixo. Nos períodos, o número atômico cresce para direita. E a massa atômica? Motinha? E a massa atômica? A massa atômica é o mesmo esquema. Vai aumentar para a direita e para baixo. É claro que vai ter algumas exceções, muito poucas exceções, mas tem, tá bom? Mas no geral, esse tempo ficou feio. No geral, tá? A massa atômica vai crescer para a direita e para baixo. Pronto. Duas coisas que nós precisamos saber. Como que varia o número atômico na tabela periódica e como que varia a massa atômica na tabela periódica. Varia do mesmo jeitinho, os dois. Aumenta para a direita e aumenta para baixo. Outra questão importante. Lembre-se de que todos os elementos que estão na mesma família, no mesmo período, vai ter o mesmo número de camadas. Então, por exemplo, todos os elementos do quinto período têm 5 camadas. Todo mundo que está no sexto período tem 6 camadas. Perfeito? Show de bola. Agora, afinal de contas, o que são propriedades aperiódicas e propriedades periódicas? Numa aula anterior, eu falei com você sobre periodicidade, né? Variação periódica, variação de período por período. As coisas vão se repetindo periodicamente, como por exemplo os dias da semana, os meses do ano, tá? Os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Repare que as coisas vão se repetindo. E aí tem um detalhe: as segundas, para a maioria das pessoas, é tudo igual. Ai, meu Deus, é dia de trabalhar, é dia de estudar, eu vou começar. Sexta-feira, sextou, uhul! Sábado e domingo, eba! Repare que as coisas vão se repetindo periodicamente, tá bom? Agora, vamos embora então aqui para os conceitos mais químicos da coisa. Propriedades aperiódicas são propriedades cujos valores só aumentam ou só diminuem quando o número atômico aumenta. Se uma determinada propriedade tem os seus valores somente aumentando ou somente diminuindo, quando o número atômico estiver aumentando,
isso é uma propriedade aperiódica. Como por exemplo, número atômico, ele cresce como? Para a direita e para baixo. E a massa atômica cresce para a direita e para baixo. Ou seja, a massa atômica ela sempre aumenta quando Z aumenta. Então a massa atômica é uma propriedade aperiódica. Tá aqui o gráfico, ó. Propriedade aperiódica. Você tem aqui o quê? Número atômico aumentando e o valor da propriedade está aumentando, igualzinho à massa atômica. Outras propriedades podem ser assim, ó. Olha lá. Outras propriedades podem ser assim, ó. Número atômico vai aumentando e a propriedade tem o seu valor diminuindo. Qual é o exemplo, Mota? Um exemplo mais comum aí é o calor específico, tá? Então o calor específico ele tende apenas a diminuir quando o número atômico aumenta, beleza? Quer ver outras coisas que já caíram já de provas? Por exemplo, número de nêutrons. Número de nêutrons é uma propriedade aperiódica? Sim, número de nêutrons. Por quê? Quando o número atômico aumenta, o número de nêutrons também aumenta. Nós falamos isso lá na matéria de radioatividade. Então, o número de nêutrons seria uma propriedade o quê? Aperiódica. Perfeito. Então, tá aí. Propriedade aperiódica. São propriedades cujos valores só aumentam ou só diminuem. E as propriedades periódicas? São propriedades cujos valores o quê? Aumentam e diminuem quando o número atômico aumenta. Olha para esse gráfico aqui. Flúor, cloro, bromo e iodo. Lítio, sódio, potássio e rubídio. Galera, flúor, cloro, bromo e iodo estão todos na mesma família. Ó, eles estão todos aqui, ó, na família 7A. Tá todo mundo aqui, ó. Flúor, cloro, bromo e iodo. E esses carinhas aqui, ó, estão todos na família 1A. Tá todo mundo aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio. Olha lá. Lítio, sódio, potássio, rubídio está na mesma família. Flúor, cloro, bromo e iodo estão na mesma família. Lítio e flúor estão no mesmo período. Sódio e cloro estão no mesmo período. Potássio e bromo no mesmo período. Rubídio e iodo no mesmo período. Ficou meio tombadinho aqui, mas eu estou falando que está no mesmo período, né? Mas está no mesmo período, beleza? Ok, então vamos lá. Presta atenção. O que acontece com o número atômico aqui, ó? Para a direita, aumenta, não aumenta? E o que está acontecendo com o valor da propriedade aqui, ó? De flúor para o cloro, para o bromo, para o iodo. Está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Então repare que o número atômico está aumentando e a propriedade está diminuindo de valor. Agora, e o lítio? De lítio para sódio, para potássio, para rubídio também estão diminuindo seus valores de propriedade com o aumento do número atômico. Agora, olha só que interessante. Isso aqui que eu acabei de analisar foi na mesma família. Olha lá, analisando todo mundo na mesma família. Agora vamos analisar a galera do mesmo período. Do lítio para o flúor. Do lítio para o flúor, o número atômico aumenta. E a propriedade do lítio para o flúor? A propriedade aumenta também de valor aqui. Sódio com cloro. Sódio para o cloro, a propriedade aumentou de valor. Repare que na família o número atômico aumenta para baixo. E o que está acontecendo com a propriedade? Diminuindo de valor. No período, o número atômico aumenta para a direita. E a propriedade está o quê? Aumentando de valor. Então isso é uma propriedade periódica, tá bom? E é mais ou menos assim, ó. Olha que interessante, ó. Do lítio para o flúor. Do lítio para o flúor. A propriedade faz o quê? Aumenta. Aí quando sai do flúor e vem para o sódio, a propriedade diminui. Olha que interessante. Do sódio para o cloro, a propriedade aumenta. E do cloro, quando vem para o potássio, a propriedade diminui. Então repara que ela faz o quê? Ela aumenta, quando volta, diminui. Ela aumenta, quando volta, diminui. Repare que ela está variando periodicamente na tabela periódica. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então uma propriedade periódica, seus valores vão o quê? Aumentar e diminuir
quando o número atômico aumentar. E uma propriedade aperiódica, os valores dessa propriedade só aumentam ou só diminuem quando eu aumento o número atômico, beleza? Então, olha só galera, cadê o som, Matinha? Cadê o som, Matinha? Então tá aí, essa nossa aula bem curtinha, simplesmente para falar a diferença de uma propriedade periódica e uma aperiódica. E na próxima aula a gente vai para as propriedades periódicas. E a primeira propriedade vai ser raio atômico, tá bom? Beijo no coração, energia, bons estudos, valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.